quer nos dizer, e nós estamos abertos para te ouvir, Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora, nós entregamos ele nas tuas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, bom dia a todo mundo, né? Bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Recebemos o convite lá em Varginha para estar aqui no retiro, estar ajudando da maneira que a gente puder, né? Obrigado pelo convite. E eu vim falar um pouco hoje sobre o pecado, como o Guilherme já dizia. Só que eu queria falar um pouco sobre a origem do pecado primeiro, né? Que é igual o Guilherme já dizia, que começou lá com Adão e Eva, né? Quando a Eva teve aquele diálogo com a serpente, sendo que não era para ela ter aquele diálogo, sendo que Deus já tinha falado para ela que ela não devia conversar com a serpente, né? E mesmo assim, mesmo Eva tendo essa ordem de Deus, ela, por desobediência, acabou tendo esse diálogo, o que acabou fazendo ela se virar contra Deus, que era justamente o que o Guilherme pregava mais cedo pra gente, que você tem a escolha, ou você segue a Deus, ou você segue o mal. Se você dá as costas para Deus, automaticamente você dá de cara com o mal. E foi isso que Eva fez. Ela deixou de escutar a voz de Deus para escutar a serpente. E foi aí onde começou o pecado. Eva foi lá, fez Adão pecar também. E aí começou o pecado, onde hoje todos nós temos essa, é natural, temos essa vontade de se afastar de Deus, de se afastar das coisas de Deus. Todo mundo tem, eu tenho, todos nós temos, e nós temos que lutar justamente contra essa vontade, que é o pecado, a vontade de se afastar de Deus, se afastar das coisas de Deus, né? E com essa vontade de se afastar de Deus, é onde nós nos tornamos pecadores, é onde começam os pecados, porque tem essa diferença. O pecado é a vontade que você tem que se afastar. Agora, os pecados são as atitudes que a gente pratica, são os pensamentos que a gente tem, os pensamentos que nos afastam de Deus, os pensamentos de raiva, né? Vontade de querer fazer mal para aquela pessoa que te fez o mal também. Isso é considerado pecado, os pecados, né? E nós, pecadores por natureza. Só que, como eu já disse, a gente tem que lutar contra esse pecado, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil, a gente tem que lutar, só que a gente tem que ter a plena consciência que a gente não vai lutar contra o pecado sozinho. Deus, Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós, escolher o que a gente quer fazer. Se a gente vai querer seguir Ele, ou se a gente não vai querer estar com Ele. Só que Deus seria esse que dá o livre-arbítrio para a gente de a gente fazer o bem ou fazer o mal, sem nos alertar o que vai acontecer com a gente se a gente escolher o mal. Deus, em todas as passagens na Bíblia, Ele nos dá caminho, Ele nos dá maneiras de que a gente pratique o bem, de que a gente faça o bem ao próximo, de que a gente ame ao próximo, certo? E com isso, Ele nos mostra as consequências também de quando a gente pratica o pecado, de quando a gente pratica o mal com o próximo, ou até mesmo o mal com a gente mesmo, né? E são várias consequências. É como o Guilherme já diz muitas vezes pra gente lá na fraternidade, o salário do pecado é a morte. Mas não é simplesmente uma morte física. Também é a morte física, mas também quer dizer uma morte espiritual. Porque uma pessoa que ela está em pecado, ela não tem vida, ela não vive, ela não aproveita das felicidades, ela não aproveita das coisas boas que Deus tem para cada um de nós. Ela não aproveita das graças de Deus porque ela só fica pensando naquele pecado, ela só fica vivendo aquilo, ela só fica buscando aquilo. E buscando aquilo automaticamente, quanto mais ela busca, mais ela se afasta de Deus. Mais ela se afasta de Deus, mais ela vai ficando distante e mais ela vai perdendo a chance dela de se reconciliar com Deus. Só que não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus, realmente, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador.
Ele não quer saber o que você já fez na sua vida passada. Ele não quer fazer o que você fez na sua vida antiga, sua vida mundana. Ele não quer isso. Ele quer saber o que você está disposto a fazer para Ele hoje, a partir de agora, no presente. Ele não quer saber de antes. Tanto que na Bíblia tem 2 exemplos de pessoas pecadoras, mas que foram escolhidas por Deus, que é Pedro e Judas. Só que os dois eles têm uma pequena diferença. Pedro, quando ele pecou, em vez de ele ficar remoendo aquele pecado, ficar pensando naquilo, ficar achando que ele não é digno de estar na presença de Deus, ele simplesmente se arrependeu do seu pecado e foi pedir perdão. No que ele foi pedir perdão, ele conseguiu alcançar a graça pelo seu arrependimento. Mas agora Judas já foi o contrário. Judas, quando ele cometeu aquele pecado, em vez de ele procurar o perdão, ele começou a ficar remoendo aquilo e falar que ele não era digno, que ele não devia ter feito. E com tudo isso, o que aconteceu com ele? Por tanta angústia que ele estava sentindo, ele acabou que se enforcou, né? E Deus não quer que a gente fique remoendo as coisas que a gente fez. Como o Guilherme já dizia, é bom sim a gente pensar nos nossos erros, mas pensar nos nossos erros para jogar na misericórdia de Deus. Somente para isso. Depois que você se entrega, depois que você joga os seus pecados, as suas misérias no coração de Deus, deixa lá. É isso que Ele quer que você faça. Ele quer que você entregue todas as suas misérias no coração dEle e viva. Não foi à toa que Ele morreu na cruz por cada um de nós. Não foi à toa que Ele jorrou sangue e água do coração dEle na cruz, sendo que a gente vai continuar escravizado no pecado, que a gente vai continuar submisso ao pecado. Muito pelo contrário, Ele morreu na cruz para que todos nós fôssemos libertados dos nossos pecados, para que a gente não tivesse que carregar o peso do nosso pecado. Mas muitas vezes a gente faz o contrário. A gente peca, aí passa o pensamento pela nossa cabeça: já estou no pecado mesmo, fazer o quê? Vamos continuar. Vou continuar nessa vida, eu não posso mais voltar para a presença de Deus, eu estou em pecado. Vamos continuar nessa vida que eu estou mesmo, estou bem assim, então vamos embora. Só que eu não sei se vocês conhecem Santa Faustina. Santa Faustina, ela era filha de uma família de 7 filhos, e ela era a mais nova dos filhos dessa família. E de tão pobre que era essa família, ela não teve condições de terminar a 3ª série. Desde pequena ela sentia a vontade, ela sentia a vocação, o chamado de frequentar um convento. Ela queria ser freira, mas a sua família não aceitava. A sua família não queria que ela fosse freira, queria que ela fosse qualquer outra coisa, mas freira não. E foi onde a família dela não permitiu. E no que a família dela não permitiu, aos 16 anos ela começou a trabalhar como empregada doméstica para ajudar em casa, pois a situação era crítica da família. Só que aí ela foi vivendo, tentando esconder esse chamado que ela tinha de ir para o convento, continuou sem estudar, até que um dia, numa festa que ela estava, Jesus apareceu para ela, todo ensanguentado, e virou para ela e falou: até quando você vai ficar se escondendo de mim? Até quando você vai ficar me ignorando? Eu quero você comigo. E foi onde ela começou a procurar conventos para fazer parte, e começou a viver uma vida de freira, mesmo a sua família não aceitando. Ela simplesmente foi. E no que ela teve essa vida no convento, ela por várias vezes em oração, ela tinha um diálogo muito constante com Jesus. Ela conversava sempre, ela tinha uma proximidade, uma intimidade muito grande com Jesus. E durante todas essas orações dela, todos esses momentos dela com Jesus, Jesus pediu a ela que ela escrevesse esse diário, que contém todas as conversas de Faustina com Jesus, que é onde ele pede para que ela pinte a imagem de Jesus misericordioso, é onde ela pede que ela divulgue o terço da Divina Misericórdia, a devoção à Divina Misericórdia, que é considerada a última tábua da salvação, né? E durante todos esses diálogos com Santa Faustina,
Jesus vira em um dos diálogos com ela, e vira para ela e fala assim: eu quero que todos os pecadores recorram à minha misericórdia. Eles são os que têm mais direito a recorrer à minha misericórdia. Fale para eles que eles tenham esperança em mim, que eles peguem as suas misérias e joguem no meu coração misericordioso, pois é isso que eu quero. Fale para eles não ter medo de se aproximar de mim. Eles são os que mais têm direito. E a gente ainda fica achando: nossa, quem sou eu para ficar na presença de Deus cheio de pecado, com as minhas misérias, com as minhas falhas? E é onde muitas vezes a gente erra, e muitas vezes a gente deixa de receber a graça de Deus. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar da felicidade que Ele oferece para a gente. Pois quando a gente está em Deus, não importa a dificuldade que a gente esteja passando, não importa a situação que está em nossa vida, a gente sempre está feliz. Porque Deus, Ele nos dá todas as maneiras, todas as condições de enfrentar de pé, enfrentar de cabeça erguida, assim como Maria, quando Jesus foi crucificado, o que ela fez? Ela ficou de pé, ela ficou de cabeça erguida. Ela sofreu e muito, mas ela ficou de pé. Em momento algum ela fraquejou diante aquela dificuldade. E é isso que Deus vem pedir para cada um de nós nessa noite, nessa manhã. Vem falar para a gente que por mais que a gente seja pecador, por mais que os nossos pecados sejam inúmeros, Ele quer que a gente esteja com Ele. Não importa. Por mais que os pecados sejam numerosos, eu quero que vocês entreguem eles a mim e vivam felizes, sentindo o meu amor, sentindo a minha presença junto com cada um. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer para cada um de nós. E quando eu estava estudando para me poder estar aqui, com vocês, eu achei uma vez na internet um provérbio chinês que fala que o que mata a planta não é a erva daninha, mas sim a preguiça do agricultor, E isso acontece com a gente, não só com uma simples planta. Por quê? Deus, Ele vem de todas as maneiras, como o Guilherme já dizia, que Deus fala conosco a todos os momentos, Ele tenta trazer a gente a todos os momentos para perto dEle. Ele vem e semeia o amor dEle dentro de cada um de nós. A gente experimenta a primeira vez. Só que a gente experimenta a primeira vez e a gente, por exemplo, a gente está num retiro, a pessoa vai num retiro, ela experimenta o amor de Deus no retiro lá e sai de lá animada, sai de lá vibrando porque conheceu o amor de Deus. Só que aí vai passando um tempo, ela vai esfriando, aí passa um tempo, ela para e pensa: nossa, hoje tem que ir no grupo, hoje tem que rezar, depois eu rezo, no outro dia eu vou, e vai deixando para depois. E aquela semente que Deus tinha plantado no coração da pessoa, como ela não foi recebendo mais, ela não foi sendo regada, ela não foi sendo adubada, ela morre. E todas as chances que aquela pessoa tinha de fazer aquela semente florescer dentro dela, ela perde. Só que Jesus, por sua misericórdia, Ele tenta de novo. Só que a pessoa continua naquela preguiça de que eu tenho que rezar, então eu vou deixar para rezar depois. Eu tenho que ir no grupo, eu vou deixar para ir no grupo depois. E a gente vive nessa. A gente vive nessa vida de deixar tudo para depois. E se a gente continuar nessa vida deixando tudo para depois, quando chegar o tempo que Jesus vai voltar, na segunda vinda de Cristo, a gente também vai ficar para depois. Porque todas as tentativas que Ele fez de tentar fazer a gente aproximar dEle, a gente simplesmente deixou escapar pelas nossas mãos por uma simples preguiça. Uma simples preguiça de tentar ir lá pegar um texto da misericórdia, que é questão de 15 minutos, e rezar o texto da misericórdia. É a preguiça de, antes de dormir, antes de fechar os olhos para dormir, ir lá e agradecer a Deus pelo dia que a gente teve, pelas coisas que aconteceram no nosso dia, pelos aprendizados que a gente teve no nosso dia. A gente fala: não, vou depois.
Aí a gente dorme, no outro dia a gente dorme de novo, no outro dia a gente dorme e fica dormindo a vida inteira para Deus. A gente tem deixado Deus sempre para depois, o que é errado. A gente não pode deixar Deus para depois, porque a gente estaria sendo ingrato. A gente estaria sendo ingrato com Deus, porque Deus, Ele nos deu a vida, Ele pegou os nossos pecados para carregar, Ele nos libertou dos nossos pecados, e o que a gente faz? A gente deixa Ele para depois, sendo que sempre, durante a sua vida e durante todo sempre vai ser assim. Ele sempre coloca a gente em primeiro lugar. Ele sempre tenta resgatar a gente, não importa o que a gente esteja fazendo, não importa qual seja o nosso pecado, Ele tenta nos resgatar. Não importa se a gente está numa bebedeira, não importa se a gente está se drogando, não importa se é uma prostituta, não importa. Deus é igual com Madalena. Madalena era uma prostituta, mas no momento que todos estavam acusando ela, Jesus simplesmente chegou para acolher. Jesus simplesmente chegou com o seu braço para levantar ela, mas para que ela não pecasse mais. Essa foi a fala dele: vai e não tornes a pecar. Vá e não tornes a pecar. E esse exemplo com Madalena é o que Deus quer que a gente faça, todos nós. Quando a gente sair de uma situação, não é para a gente simplesmente se descuidar e cair naquela situação de novo. É simplesmente para a gente se fortalecer em Deus, se fortalecer nele, para que a gente tenha a força de dizer não, porque sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente não dá conta. Mas não adianta a gente simplesmente largar aquilo, deixar de beber. Mas eu deixo de beber, mas continuo frequentando aquele lugar que eu bebia antes, sem me fortalecer em Deus, sem buscar a Deus. Se eu continuar nessa vida, mesmo sem beber, mas continuar frequentando esses lugares, é claro que eu vou voltar a beber. Se eu me drogava, mas continue nos lugares em que eu comprava droga, é claro que eu vou voltar a me drogar. Por isso que não adianta. Tem situações que a gente tem que evitar em nossa vida. A gente acha muitas vezes que a gente é forte. A gente acha que só porque a gente se levantou uma vez, que a gente vai conseguir se levantar de novo. Mas não é assim. Não é assim. Não é à toa que muita gente que se droga passa um tempo sem se drogar, mas a hora que ela se descuida, a hora que a gente para de prestar atenção naquela pessoa, logo ela está de volta. Porque ela deixou de se fortalecer, ela deixou de procurar o que é certo. Porque não adianta nada eu me livrar de alguma coisa que é ruim, mas deixar o espaço vazio. Se eu me livrar de alguma coisa que é ruim e deixar o espaço vazio, aquela coisa ruim volta. Mas ela não volta igual era antes, ela volta pior. Ela volta mais forte. E a gente acha que a gente ainda continua forte e tenta lutar sozinho. E tenta achar que sozinho a gente dá conta, que a gente não precisa de ninguém para ajudar, que a gente não precisa de Deus. E tenta dizer não sozinho. Mas não adianta. Não adianta. A gente tem que se fortalecer. Quando a gente sai de uma situação, quando a gente simplesmente consegue vencer uma vez, a gente tem que se abastecer. Porque a força que a gente usou para vencer da primeira vez, ela foi gasta. A gente gastou aquela força, aquele restinho de força que a gente tinha para lutar contra o pecado, e a gente gastou aquela força já era. Não adianta a gente tentar lutar sem se reabastecer. Não adianta. É a mesma coisa um carro. Se você pega um carro para viajar, você abastece o carro para você ir viajar. Você chegou no destino que você queria, mas tenta voltar sem abastecer o carro de novo. Você simplesmente para no meio do caminho. E é isso que acontece com a gente. Se a gente não preenche o nosso coração com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos, a gente simplesmente vai parar no meio do caminho todas as vezes. E não é falta de lugar para procurar, não é falta de maneiras, porque grupos está cheio, retiros para fazer está cheio, palavra de Deus está cheio de maneiras de nos ajudar, está cheio de ensinamentos para cada um de nós, para que a gente saiba nos educar, para que a gente saiba nos controlar. Mas não é só a palavra de Deus, tem outras maneiras, exemplos, vidas de santos.
Quantos santos não lutaram contra os seus pecados? Quantos santos não lutaram com o seu espinho na carne? Caíram muitas vezes, caíram sim, mas o que importa é que eles lutaram. Eles lutavam contra, eles não queriam permanecer naquilo. Todas as vezes eles tentavam dizer não, mas eles não tentavam sozinhos, eles procuravam a Deus. Eles procuravam se fortalecer em Deus, eles procuravam o coração misericordioso de Deus. Porque é lá que é o lugar dos pecadores. Lá é onde a gente deve buscar refúgio. É lá onde que a gente deve procurar força para que a gente possa nos colocar de pé e seguir em diante, para vencer o obstáculo. Santa Faustina era uma pessoa que viveu muito, sofreu muito, né? Ela dialogava com Deus, mas o sofrimento maior dela era os momentos em que ela não conseguia sentir a presença de Deus. Esse sentimento corroía ela por dentro. Ela não suportava, ela quase não se aguentava de tanta dor. Mas o que acontecia? Ela, por fé, porque ela já tinha aprendido algo, com Deus, ela permaneceu no caminho, mesmo sem estar sentindo, mesmo sem estar notando a diferença. Por obediência, por fé, ela continuou. Até que chegou o tempo em que Jesus voltou a falar com ela, ela voltou a sentir a presença de Deus. São Francisco de Assis, para lutar contra o seu espinho na carne, ele simplesmente pulou no gelo. Dom Bosco simplesmente tirou a roupa e pulou no meio dos espinhos. Tudo porque ele não queria voltar ao pecado. Ele não queria voltar a cair naquele mesmo erro, voltar a cair naquela mesma coisa que causava ferida nele mesmo, causava o afastamento de Deus. E essas são as consequências do pecado. A gente não vive, a gente não é feliz, a gente se afasta de Deus, a gente sofre. Pode ver uma pessoa que está no alcoolismo. No momento que ela está bebendo, no momento que ela está na festa, nossa, ela está super feliz. Ela está bem, ela está agitada, ela está animada e tal, mas e a hora que ela vai para casa? E a hora que ela vai para casa, vai estar lá sozinha. Quem que vai estar lá para ajudar ela? Pode perguntar para qualquer pessoa que você conhece que está no alcoolismo. Quando ela está em casa, ela sofre, porque não tem ninguém com ela, porque não tem ninguém para escutar, porque não tem ninguém para ajudar. Não tem ninguém para que ela simplesmente encoste a cabeça no ombro e comece a chorar. Não tem. É onde ela se engana, porque a gente sempre esquece de Deus. Deus, a todos os momentos, mesmo quando a gente acha que não está, Ele está do nosso lado, principalmente nos momentos de dificuldade. Porque Ele não quer o nosso sofrimento. Ele não quer que a gente viva no pecado, que a gente viva na dor. Ele não criou a gente para que a gente sofresse. Ele não criou a gente para que a gente vivesse no pecado. Ele não quer isso. Quem quer isso é o inimigo. Por quê? Quem quer isso é a serpente, porque ela quer mostrar para Deus que nós não somos perfeitos. E realmente não somos perfeitos. Realmente sozinhos a gente não dá conta, realmente a gente não é perfeito, a gente tem as nossas falhas. Mas não adianta ela tentar mostrar isso para Deus, porque Deus sabe. Deus sabe dos nossos limites, Deus sabe das nossas misérias, Deus sabe das nossas fraquezas. Ele sabe a fraqueza de cada um de nós. Por isso que Ele nos ama. Por isso que Ele nos ama, porque Ele conhece a cada um de nós no nosso íntimo. Ele é o único que conhece a cada um de nós no íntimo. Não adianta a gente falar que a nossa família conhece a gente completamente, porque não conhece. O único que conhece a gente totalmente é Deus. E é Ele que sabe do que a gente precisa. É Ele que sabe das nossas necessidades. É a Ele que a gente tem que recorrer, porque Ele vai saber como ajudar a cada um de nós. Ele vai saber da nossa necessidade, Ele vai saber da nossa fraqueza e vai saber nos ajudar em relação a essa fraqueza. Assim como ajudou São Francisco de Assis, assim como ajudou São Bento,
Assim como ajudou a várias pessoas, e assim como eu tenho certeza que ajuda várias pessoas que estão aqui. Tenho certeza. Ele ajuda nos momentos que a gente acha que não tem solução, nos momentos que a gente acha que não vai dar conta mais, que não vai aguentar. Deus vem e coloca a sua mão no meio, nos restaura, nos renova, renova as nossas forças, nos levanta com o seu braço forte. Não adianta a gente fugir. Não adianta a gente tentar fazer as coisas sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, sem o auxílio de Maria, que é a nossa maior intercessora. Não tem como, a gente não dá conta, a gente é fraco. A gente é fraco por causa dos nossos pecados. A gente é fraco por causa do primeiro pecado, o pecado de Eva, da desobediência, que causou em cada um de nós essa vontade de não estar em Deus, essa vontade de se afastar. Não adianta, a gente tem que recorrer, e é isso que Deus vem mostrar para cada um de nós nessa manhã, no PHN. Ele vem nos ensinar todas as maneiras que a gente tem de dizer não ao pecado. Não é simplesmente uma palavra, chegar e falar não. Ele vem nos ensinar as maneiras de lutar contra o pecado, as maneiras de lutar contra as nossas fraquezas. Se a gente é fraco contra a bebida, não vai no lugar que você pode beber. Se a gente é fraco contra as drogas, não vai no lugar que você pode se drogar. Se você é fraco em relação à sexualidade, não fica sozinho com a tua namorada. Ele vem nos ensinar todas as maneiras que temos de vencer o pecado, de vencer as nossas fraquezas. Só que Ele também quer que a gente veja que a gente não vai conseguir sem Ele. Não adianta a gente simplesmente ir lá, aprender. Agora eu já aprendi, agora eu saio de perto de Deus e continuo vivendo sozinho. Não adianta. Todas as vezes que a gente for fazer isso, a gente vai cair, porque a gente não tem força sozinho. Não adianta. A gente tem que recorrer a Deus, as maneiras que Deus nos ensina, as maneiras que Deus vem nos mostrar, que é recorrendo ao seu amor, recorrendo à tua misericórdia, que é o lugar dos pecadores, é o meu lugar, é o lugar de cada um de nós, lugar das pessoas que são imperfeitas, como a serpente faz tanta questão de mostrar ao Senhor que somos imperfeitos. Nosso lugar é o coração misericordioso de Jesus, o coração que jorrou sangue e água justamente por cada um de nós. E é isso que Ele quer fazer com cada um. Ele quer pedir a cada um hoje: venham até mim, mas deixem a sua vida para trás. A vida que você tinha antes, deixa para trás. Os pecados que você cometeu, deixa para trás. E é muito bonito na Igreja Católica, igual o Guilherme já dizia. A Igreja Católica é a única que dá a chance de você poder recomeçar através da confissão. Através da confissão, que a gente vai, confessa, se arrependendo dos nossos pecados e tem a chance de voltar atrás, começar de novo, levantar e começar a caminhar junto com Deus. O arrependimento do nosso pecado é o primeiro passo. É o primeiro passo para cada um de nós poder vencer os nossos pecados, as nossas fraquezas. Então, nessa manhã, eu queria pedir para cada um de vocês a ficar de pé. E eu queria pedir para que vocês pudessem fechar os seus olhos e pudessem pensar um pouco na vida de cada um. Que cada um possa, de verdade mesmo, de olhos fechados e pensando na sua vida, pensando na vida que você levava antes, pensar nas suas fraquezas, pensar nas suas limitações, pensar em tudo aquilo que você vê que é dificuldade para você, que te atrapalha a estar na presença de Deus. Mas pensar em tudo mesmo, mas não pensar em se culpando. Pense bastante mesmo, porque igual o Guilherme já dizia, a gente tem que pensar nos nossos erros, tem, mas para que a gente aprenda com os nossos erros, não para ficar julgando, não para ficar nos culpando, não para ficar remoendo dentro de cada um de nós os pecados que já cometemos, não para fazer igual Judas, que como ficou remoendo, acabou não se aguentando mais e acabou se enforcando.
mas fazer como Pedro, que procurou o arrependimento, procurou o perdão, procurou se confessar os seus pecados e se arrepender. Se arrepender das coisas que fez, se arrepender das vezes em que você não quis, em que a gente não quis estar na presença de Deus. Se arrepender daquelas vezes em que a gente escolheu outra coisa, em vez de estar na presença de Deus. E que você possa entregar agora, já possa ir entregando ao coração misericordioso de Jesus essas tuas falhas, essas tuas misérias, esses teus pecados que você ainda não confessou, que você ainda não se arrependeu. Que você possa se arrepender agora e entregar no coração misericordioso de Jesus, porque é isso que Ele quer para você nessa manhã. Ele não quer que você volte a cair naquele pecado antigo. Ele não quer que você volte a cair naquele erro de escolher entre Ele e outra situação e acabar escolhendo a outra situação. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher, mas Ele também te mostra as consequências de quando você escolhe o mal. Então que com as suas palavras mesmo vocês já possam ir entregando todas as falhas, todas as misérias ao coração misericordioso de Jesus, entregando, pedir a Ele que Ele possa ajudar a cada um a carregar a sua cruz, ajudar a cada um a carregar as suas misérias, ajudar a cada um a carregar os seus pecados, a carregar as suas falhas, porque reconheçam que a gente não dá conta. Eu não dou conta de carregar sozinho. Então diga isso a Ele, que você precisa de ajuda, de que você precisa da força dEle para que você consiga carregar, para que você consiga seguir adiante. E nessa manhã eu convido vocês a ser mais ousados, né? As pessoas que estão de óculos escuros, eu peço para tirar os óculos. Eu peço para que as pessoas olhem para cá, aqui para frente, se levantem com mais ânimo, porque uma coisa que eu aprendi é que para a gente pecar, a gente tem que ter uma falsa coragem. Porque para a gente fazer alguma coisa, tipo usar alguma droga e tal, a gente tem que ter a coragem de chegar lá e usar. Mas para a gente ser de Deus, a gente tem que ter uma coragem verdadeira. Para a gente renunciar ao nosso pecado, a gente tem que ser pessoas corajosas. E eu vejo aqui que tem muitos jovens, né? Pessoas muito bonitas. Mas vamos nos entregar a Deus nessa manhã, de uma forma diferente, de uma forma nova, do teu jeito. É o teu pecado, não é o meu, não é o do Luan. Então que a gente vai cantar uma música com a ajuda do ministério, que é a música que fala: hoje vivo e sou, tenho sede da tua graça cada dia mais, sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Mas antes da gente cantar essa canção, vamos entregar tudo a Deus. Por isso que eu pedi para as pessoas tirar os óculos escuros, porque Deus, Ele te olha do jeito que você é, porque Deus te escolheu do jeito que você é. Eu convido você a se olhar mesmo neste momento. Estou vendo as pessoas estão muito bem vestidas, graças a Deus, né? Cada um do seu estilo. Umas pessoas de all-star e tal, muito bonito, tênis, louvado seja Deus. Mas é do teu jeito, é o teu pecado, é a tua vida, é o teu tênis, é o teu jeito, a tua roupa, o jeito que você se vestiu nesta manhã. Para vir aqui rezar, quantas vezes você se veste para fazer coisas que você sabe que não faz bem a você. Entrega para Deus, seja liberto. Como eu estava aqui atrás, um menininho passou aqui sem querer, bateu ali. Dá uma olhadinha para trás, por favor. Jesus está de braços abertos, né? Aqui. E Ele está de braços abertos para você mesmo, do jeito que você está. O teu pecado, a tua situação. Eu tenho pecado, com certeza, mas o meu pecado é diferente do teu. Pode ser que é um pouco semelhante, mas é diferente, porque é a tua vida, é a tua história. Então, entrega para Deus. Se o teu pecado talvez seja uma
uma vaidade em excesso. O que é pecado mesmo? Pecado é tudo aquilo que te faz mal. Porque Deus não quer teu mal, Deus quer teu bem. Se Deus te colocou aqui nesse PHN, para você dizer, bater no peito, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Então, por favor, faça isso comigo. Bata no teu peito. E repita comigo, por hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. E pensa na situação. Na tua situação, no teu pecado. Qual que é teu pecado? Às vezes o meu pecado é meu estresse demais, é minha arrogância, é minha falta de humildade. Mas o teu pecado é a tua vaidade, o teu pecado é você chegar em casa, se transformar numa pessoa totalmente diferente, chegar em casa não querer saber de nada, de ninguém, chega e grita. É esse o teu pecado? O teu pecado é estar perto de amigos e se transformar em outra pessoa? Qual que é teu pecado? Deus, nesta manhã, está te perguntando, qual é o teu pecado? Você quer ser liberto? Vocês querem ser libertos? Eu não escutei, imagina Deus, vamos lá. Vocês querem ser libertos? Sim! Jovens, né? Nós temos coragem. Nós temos coragem até para pecar, por que a gente não vai ter coragem para ser de Deus, não é verdade? Vamos ter essa coragem, cada um do teu jeito, cada um, até mesmo eu disse, cada um da tua roupa, cada um do teu estilo. Deus te fez do teu jeito, mas Deus te ama do jeitinho que você é. E o teu pecado não é empecilho para Deus te amar, e sim o impulso para cada vez mais Deus te amar, Deus te perdoar, Deus te limpar. E nós vamos cantar essa canção, né, levantando os braços mesmo. Quando a gente fala, levanta os braços mais alto que você pode, a gente levanta só metade. Mas vamos ser jovens, ousados, e vamos levantar o nosso braço. E vamos cantar essa canção, dizendo a Deus, nessa manhã, eu quero ser liberto. Nessa manhã, Senhor, eu entrego o meu pecado, eu entrego a minha vida. Eu te entrego muitas das vezes, Senhor, que eu sorrio por sorrir, que eu estou junto com os meus amigos, eu quero ser outra pessoa, porque eu acho que o meu jeito não vai agradar a eles. Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego a minha escola. Às vezes, Senhor, eu chego lá e eu me transformo. Eu te entrego, Senhor, todos os pecados, os pecadinhos, Senhor. Eu te entrego, Senhor, quantas das vezes eu tenho que beber para mim, para as pessoas me conhecerem, porque eu tenho vergonha do jeito que eu sou. Meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, nessa manhã, entregue a Deus de todo o coração. Queira ser liberto. Se você é feio, se você é bonito, para Deus você é importante. Se Deus te colocou aqui nesse PHN, é para você travar mesmo uma guerra com o teu pecado. Porque você pode, você consegue. E por hoje não, você não vai pecar. Vamos cantar essa canção.